Saudações! Neste segmento vamos considerar o efeito dos ensinos da classe religiosa que é referida no Novo Testamento. Estes religiosos desenvolveram tanto a sua tradição que esta passou a ser a bússola de orientação. Pelo seu lado, quando Jesus ensinava, o seu discurso era a revelação vivificante de Deus. E esta foi uma realidade que os seus ouvintes reconheceram. Para mais, ouça a reflexão que segue e que foi gravada ao vivo num ajuntamento de pessoas. Tem sido interessante para mim, ao investigar este relacionamento entre a tradição, que prega um Evangelho, e o poder do Evangelho. Hoje gostaria de falar um pouco sobre o obstáculo da tradição. O obstáculo da tradição. E vamos ler em Mateus capítulo 23, versículos 3 a 5, depois o versículo 13. Mateus 23, Evangelho de São Mateus, capítulo 23, começando com o versículo 3, onde Jesus diz: Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. E aqui Jesus está-se a referir aos escribas e fariseus, porque se fôssemos a ler logo desde o princípio do capítulo, o versículo 2, o Senhor Jesus refere os fariseus e os escribas. Portanto, quando Jesus diz, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, tudo o que os fariseus ou escribas vos disserem. Mas repare no resto do versículo. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois fazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. O Senhor, portanto, está a dizer o que é que os fariseus e os escribas faziam. Vamos ver um pouco quem são os fariseus e quem são os escribas. Os fariseus eram pessoas que estudavam, interpretavam e ensinavam as Escrituras. Os Evangelhos falam-nos bastante dos fariseus. Quem eram eles? Eles eram pessoas que tinham uma responsabilidade muito projetada na sociedade hebraica. E segundo a história daquele tempo, os fariseus consideravam-se mais elevados do que a sociedade. Eles diziam que eram um grupo à parte. Estavam abaixo da família real e debaixo dos sacerdotes, mas acima do resto do povo. Eram o que eles diziam. E ser fariseu, dada a formação que tinha, era uma posição de prestígio na sociedade hebraica. Portanto, como intérprete das Escrituras, eles tinham o lugar de Moisés, porque é o que significa a cadeira de Moisés. Já vou falar um pouco sobre isso. Quem eram os escribas? Os escribas tinham a responsabilidade de transcrever as Escrituras e outros pergaminhos religiosos e históricos para novos rolos ou pergaminhos, para assim manterem sempre os livros do templo e das sinagogas em bom estado. O que é que são pergaminhos? Pergaminhos eram as folhas que eles usavam naquele tempo para escrever. E essas folhas eram feitas de pele de animal. Às vezes usavam certas folhas, juntavam, batiam-nas e elas secavam, depois dava para escrever naquilo também. Ora, como podem compreender, isso é material que com o tempo vai se desfazendo. Então o trabalho dos escribas era escrever todas as Escrituras, repetidas vezes, para terem sempre rolos ou pergaminhos novos. Porque aquilo ia se desfazendo com o tempo. Ora, por aí podem ver que eles tinham que ser pessoas com muita formação. Tinham que saber ler e escrever e saber o que estavam a escrever. E no tocante às Escrituras, eles tinham tanto cuidado de ser tão fiéis nas cópias das Escrituras, que ainda hoje a Bíblia dos Hebreus, ou seja, o Velho Testamento, é considerado um dos livros mais fiéis na tradução e nas cópias, porque eles tinham muito cuidado com o que faziam. Os escribas também eram chamados doutores da lei. Nós lemos nos Evangelhos que havia um certo doutor da lei, ou os doutores da lei. Estes eram os escribas, porque eles conheciam a lei de Moisés, a lei pela qual o povo se governava,
E então, se alguém queria saber alguma coisa acerca da Bíblia ou das Escrituras, iam falar com os fariseus, porque eles é que eram os intérpretes, eles é que tinham os estudos, ou com os escribas, porque eles é que tinham este trabalho de fazer as traduções e eles tinham que conhecer também com a prática as Escrituras. E então o Senhor disse que estas pessoas, dada a sua função, o trabalho que eles tinham, eles tomavam o assento de Moisés. Diz Mateus 23, versículo 2. O que é o assento de Moisés lá na sinagoga? Naquele tempo, nas sinagogas, havia um lugar lá mesmo central, lá à frente, que era chamado o lugar de Moisés, e só se sentava ali a pessoa que ensinava a palavra, o intérprete das Escrituras, o responsável. E quando se sentava naquela cadeira, tudo o que essa pessoa dizia tinha que ser obedecido, porque era a palavra de Deus. E então, quando o Senhor diz, eles se assentam na cadeira de Moisés, querendo dizer que eles é que são os ensinadores das Escrituras, eles é que dão orientação espiritual ao povo, eles é que dizem ao povo como é que devem servir a Deus. No entanto, disse o Senhor, com aquilo que eles fazem, estar a ensinar ao povo, eles estão a atar fardos pesados sobre as pessoas, coisas difíceis de suportar. Não era que eles estivessem a fazer fardos de palha ou de lenha, pois obrigar as pessoas a carregar com isso. Não, eram fardos religiosos da tradição. Porque era o que eles diziam lá da cadeira de Moisés, que era o lugar onde se sentava o ensinador, eram como se fossem fardos pesados, difíceis de aguentar. E isso é o que faz a religião criada pelos homens, ou a tradição. As pessoas são ensinadas a viver de uma certa forma e às vezes não conseguem. Dizem, eu já fiz tudo. Eu fiz o meu melhor, mas não consegui cumprir tudo. E a palavra de Deus é tão perfeita, é tão complicada que não consigo obedecer. E o Senhor Jesus disse, isso é resultado dos escribas e fariseus estarem a ensinar coisas que não é da palavra de Deus, mas é da tradição, é da religião. E estava a complicar a vida às pessoas. Agora, imaginem a pessoa ter tanto temor de Deus, mas sentir-se frustrado por não conseguir guardar os mandamentos da palavra de Deus, não conseguir seguir a religião dos seus antepassados, porque era tão pesado. Não era que Deus tivesse feito pesado. O Senhor Jesus disse que os escribas e os fariseus é que fizeram isso, com os seus ensinos. Além disso, eles projetavam uma imagem como pessoas importantes na sociedade, ensinadores. E o Senhor dizia, eles usam largos filactérios. O filactério era uma tira de cabedal onde escreviam a lei de Moisés e depois atavam aquilo ao braço. Essa prática já vinha desde o tempo de Moisés, porque estava escrito em Deuteronômio que eles deviam atar a palavra de Deus no braço e pôr na fronte, portanto, na testeira ou na testa. Não sei se já têm visto fotografias, o rabi judeus ou judeus, que atam fitas no braço e põem uma coisa na testa e fazem as suas orações. E o que está escrito nessas tiras de cabedal são versículos das Escrituras. E o que está na testa também tem lá dentro uns versículos. Só que Jesus diz, eles usam filactérios largos. Não eram umas fitas estreitas que tinham versículos para eles não se esquecerem. Só que eles usavam coisas largas para todos verem. Estás a ver? Eu tenho este filactério largo. O Senhor é que disse que eles usavam filactérios largos para dar nas vistas. Eles usavam as franjas das suas vestes, naquele tempo usavam as túnicas. Então punham franjas maiores com bordados e borlas, portanto aquelas coisas que as senhoras põem às vezes até nas cortinas. Coisas grandes. E isso tinha versículos das Escrituras. E eles punham coisas muito largas. Agora imagina, andavam lá nas ruas com as franjas das suas vestimentas muito largas, mais largas que o normal, tudo cheio de versículos, bordados. Coisas bonitas de se verem, mas o Senhor está a criticar porque eles estavam a fazer da religião uma projeção da sua capacidade humana, da sua religião. Estavam a criar fardos pesados espirituais que as pessoas nem podiam carregar e estavam a criar um problema para as pessoas. O problema era este, que eles estavam a impedir as pessoas de alcançar o que Deus lhes tinha dado na sua palavra. Alguém poderia dizer, eles não estavam a impedir ninguém, até estavam a ajudar. Não estavam a ajudar quando criavam doutrinas que não eram de Deus, mas que eram tão complicadas, tão pesadas, que as pessoas ficavam mais confusas do que iluminadas. E como é que podiam fazer a oração a Deus, nem sabiam como chegar perto de Deus? Como é que estava a fé deles?
A fé deles foi prejudicada por causa dos ensinos errados. É o que Jesus está aqui a dizer em Mateus, capítulo 23. Os escribas e os fariseus liam a lei de Moisés para o povo ouvir. E o Senhor disse, isso que eles dizem, quando estão a ler as Escrituras, vocês devem ouvir e devem observar, porque é o que está escrito. Mas quanto à vida deles, vocês querem ver como é que se vive espiritualmente, ou como é que se vive diante deles, vocês não olhem para eles, porque eles dizem, mas não fazem. Sabem falar tão bem à frente de outros e andar nas ruas a mostrar a sua devoção, que são pessoas muito devocionais. Noutra passagem, o Senhor Jesus disse que eles oram nas esquinas para serem vistos pelos homens. O Senhor disse, eles já receberam um galardão. O galardão é que eles receberam é o elogio dos homens, mas de Deus não receberam nada. Nesse sentido, as pessoas não podiam viver a palavra, não podiam viver na autoridade da palavra de Deus porque eles foram ensinados o erro. As ideias que eles tinham vinham daquelas pessoas que só criaram fardos pesados para eles. Vamos ler em Marcos 7, versículos 7 a 9. Marcos 7, versículos 7 a 9. E diz, em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Os escribas e fariseus, porque nos versículos anteriores, em Marcos capítulo 7, versículos 3 a 5, o Senhor está a falar sobre os escribas e fariseus. O que é que eles fizeram? Pelas suas práticas da tradição, eles honravam a Deus em vão. Porque repara no versículo 7, em vão, porém me honram. O que eles estão a fazer, aqueles serviços religiosos, dizem que é honrar Deus, não é, porque é em vão. Porque estão a ensinar ensinamentos, dando mandamentos de homens, mas não é Deus, deixar o mandamento de Deus. Ou seja, quando eles cantavam nas suas reuniões os cânticos espirituais ou os cânticos religiosos, era só voz, era só cantar, mas Deus não era adorado. Cantavam bem, mas Deus não era adorado. Eles podiam fazer as suas orações muito bonitas e eloquentes, mas as palavras que saíam eram vazias, porque a palavra vão significa vazio. Em vão me honram. Portanto, não há conteúdo no que eles estão a fazer. Ora, aquelas pessoas, temos que admitir que eram sinceras no que faziam. Certamente procuravam ser o melhor que podiam para o seu próximo, porque era um dos mandamentos. Amar a Deus com toda a tua força, acima de tudo, e amar ao próximo como a ti mesmo. É um dos mandamentos que já vem do tempo de Moisés. E temos que admitir que eles procuravam fazer isso, mas acrescentaram tanta coisa que não era a palavra de Deus, que eles invalidaram o mandamento de Deus com suas práticas tradicionais e validaram o mandamento de Deus. Agora, reparem nisto. O poder de Deus é manifesta de várias maneiras. E uma dessas maneiras é pela sua palavra. Porque a palavra de Deus é poderosa. O Senhor diz que vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Agora, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus e está tão misturado de tradições e doutrinas de homens, as pessoas realmente ouvem ensinos que podem ser interessantes, podem ter até boa moral, mas porque não é a palavra de Deus, é a doutrina de homens, o que é que há de Deus que se possa manifestar nessa pessoa? Porque Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. É o poder de Deus, é o que capacita as pessoas a serem salvas. A palavra poder aí significa capacitação. Nós mais adiante depois vamos tocar nessa palavra. Ao ouvirem a palavra de Deus que estava tão misturada com doutrinas de homens, o que é que as pessoas recebiam? E se não recebiam a palavra de Deus, como é que Deus podia trabalhar em suas vidas? Porque Deus vai operando em nós conforme Ele nos vai iluminando, e esta iluminação de Deus que vem a nós pela sua palavra dá-nos instrução, dá-nos formação, e a nossa conduta passa a ser conforme a palavra de Deus, e Deus opera aí, Deus está presente na sua palavra. Mas quando as pessoas recebem uma palavra que não é de Deus, mas é uma tradição, as pessoas vão viver de acordo com essa tradição. E o poder que há aí é o da tradição, não é o poder do Evangelho. E isto é o que a Bíblia nos ensina. Então podem ver o dilema que é. Em Mateus nós lemos, Mateus 23, que o Senhor chamou os hipócritas. Só uma coisa interessante acerca da palavra hipócrita. Hoje a palavra hipócrita é depreciativa. Mas essa palavra
veio da linguagem do teatro. Porque a palavra hipócrita, na sua origem, significa ser ator. Ator de cinema, ator de teatro. Naquele tempo não havia cinemas, havia teatro. Então os atores estavam no teatro e um ator está a representar um papel. Vai um senhor e vai fazer um papel como se fosse outra pessoa. É o trabalho de ator. E a palavra que usavam naquele tempo é hipócrita, ou seja, usar uma máscara. Então quando o Senhor chama os fariseus e escribas de hipócritas, o Senhor não está a ofender. Ele está a dizer, vocês são atores. Um ator representa um papel, mas não é o que ele é na sua essência. O ator, depois de sair do palco do teatro, vai para a sua casa, é outra pessoa. Ele não é lá em casa o que ele foi no teatro. Hoje a palavra hipócrita significa mais do que naquele tempo. Mas eu creio que ao fim e ao cabo é a mesma coisa. Quando o Senhor diz, vocês estão a ensinar a palavra de Deus como representantes de Deus, diz, não, vocês são atores. Vocês estão a representar um papel, mas não é o que vocês são dentro de vós. Vocês estão a fazer um cenário para convencer as pessoas, mas lá dentro vocês não estão a viver o que vocês estão a dizer. Estão a ver como isso é um problema espiritual? Como a tradição cinge essas coisas. E o que é que as pessoas levam para casa? Levam para casa um espetáculo que viram. Foram à reunião religiosa, foi bonito, as pessoas estavam vestidas com aquelas franjas nas suas vestimentas, coisas tão bonitas, aqueles bordados, e depois com aqueles filactérios tão largos para todos verem a devoção deles. O que é que as pessoas levaram para casa? Levaram cultura, levaram um espetáculo. Eles lá em casa podiam comentar como o orador falou tão bem, como ele estava a sentir, até as lágrimas corriam. O Senhor disse, não, isso é um ator. Estão a ver como isso pode ser um problema? Aliás, é mesmo um problema. É por isso que o Senhor não poupou, nas suas palavras, aqueles ensinadores daquele tempo. Eles falavam de uma tal forma que estavam a escravizar as pessoas. Então as pessoas tinham religião, não tinham o poder de Deus. E a religião é aquilo que as pessoas estudam e depois ensinam conforme aquilo que aprenderam nos livros. Sem que o poder de Deus esteja lá. O poder de Deus está na sua palavra. E quem abraça a palavra de Deus, quem lê os evangelhos, quem lê os apóstolos, os profetas, e está com a sua crença em Deus, a pessoa está a receber instrução da palavra de Deus, e essa palavra que entra na pessoa começa a transformar, começa a iluminar, começa a dar formação à pessoa, e a pessoa anda no poder da palavra de Deus. Mas quando é uma tradição, é o poder da tradição. E há pessoas que vivem vidas muito exemplares, mas na tradição. Porque há tradições que são boas, que ensinam boa moral. E alguém poderá dizer, o que é que tu aprendeste lá na igreja? Não aprendeste a ser boa pessoa, bom vizinho? Aprendi. Mas quem é que ensinou? Foi um ator? Ou foi quem realmente conhece a palavra de Deus e tem o poder de Deus em operação na sua vida? E isto é que Jesus estava a dizer naquele tempo. Nós lemos em Oséias, está escrito no profeta, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Qual foi a razão do povo ser destruído, conforme diz lá em Oséias capítulo 4, versículo 6? Porque lhe faltou o conhecimento. Se formos a ler o resto do versículo, o Senhor ali tem uma palavra muito dura para dizer aos sacerdotes que eram os culpados do povo terem sido destruídos. Eles foram destruídos porque não tinham conhecimento, faltou-lhes o conhecimento. E isto é importante nós compreendermos. Vamos agora ver como é que Jesus fazia. O Senhor Jesus pregava o Evangelho do Reino. O Senhor Jesus, quando começou a pregar, ele anunciava o Evangelho. E uma das primeiras coisas que Jesus dizia, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus mostrou-se às pessoas como o caminho de Deus. E ele disse que o caminho está preparado para as pessoas chegarem junto do Pai. Segundo diz a história dos fariseus, eles nunca diziam, olha, Deus mostrou-me isto, Deus disse-me assim. Eles tinham sempre o cuidado de estudar e depois repetir o que eles tinham estudado, mas segundo a sua religião, segundo a sua tradição. Enquanto Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho está preparado para as pessoas serem salvas. Ninguém vai ao Pai sem ser por mim, dizia Jesus. E esta é uma afirmação bastante autoritária. É porque o Evangelho é autoritário no sentido de que aquilo que diz é fiel. Aquilo que o Senhor ensinou
é fiel, é seguro. A palavra de Deus é uma âncora para a nossa alma, para o nosso espírito. A palavra de Deus é um fundamento para nós podermos estar ali certos que a palavra de Deus não falha. A tradição falha, porque é formada por conceitos humanos. Mas a palavra de Deus não falha. Não podemos alterar o Evangelho. O Senhor vela pela sua palavra para fazer cumprir. Deus não vela pelas tradições que os homens criam, dizendo que é a palavra de Deus. Porque alteram o Evangelho e Deus não dá garantia alguma àquilo que os homens desenvolveram. Porque está escrito, eles invalidaram o mandamento de Deus. Com as suas doutrinas, eles invalidaram. Será que a palavra de Deus perde valor? Perde quando as pessoas usam o que Deus disse e misturam com as suas doutrinas ou põem os seus temperos para dar o seu paladar, que já não é o de Deus, mas é o que os homens querem. E então as pessoas aí podem fazer as suas rezas, as suas orações a Deus, com muita sinceridade e devoção, mas estão sempre vazios. Porquê? Porque o poder de Deus não é manifesto. Será que Deus não os ama? Deus ama-os muito, mas eles não têm aquilo lá dentro que Deus pode usar, que é a sua palavra. Têm a tradição. E a tradição tapa a visão espiritual às pessoas. As pessoas têm outra visão. É a visão que a tradição dá, mas não é aquela que a palavra de Deus nos dá. Vejamos então como Jesus começou o seu ministério. Mateus 4, versículos 17 e 23. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Repare que Jesus pregava o evangelho do reino, diz o versículo 23. E o que é que Jesus dizia? Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Chegou o reino. Ora, o reino de Deus chegou, arrependei-vos, portanto tem que haver uma mudança de vida, porque o reino de Deus chegou. E o que é que Jesus pregava? Era o evangelho do reino. Vamos ver Marcos 1, 14 e 15. Marcos 1, 14 diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. E disse: está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, crede no evangelho. Esta expressão, reino de Deus, é muito importante, porque Jesus não veio perpetuar um ensinamento de um reino terreno, mas é o reino de Deus que chegou. Se o reino de Deus chegou a nós, o evangelho que é do reino de Deus são as instruções do reino de Deus para nós. Não é as instruções de uma tradição, de uma religião. É o evangelho do reino de Deus. Significa que o conteúdo da mensagem do evangelho não é obra de homens, mas de Deus. Quando é pregado o evangelho do reino de Deus, o conteúdo que está lá é do reino de Deus, não é do reino terreno. A origem da mensagem está dentro do que é o reino de Deus. A própria mensagem do evangelho é levar o ser humano à revelação divina quanto à sua salvação. Porque é que Deus nos dá o evangelho? O evangelho é a revelação divina que vem a nós e que nos ajuda a entrar na salvação. Porque, repare, quando a pessoa crê em Deus e confessa que Jesus Cristo é o seu Salvador, a pessoa é salva. Mas a salvação é uma operação contínua. Porque a salvação inclui Deus ir fazendo uma obra em nossas vidas, já que estamos salvos, mas é a tal preparação que é contínua, pela qual vamos crescendo em Deus. Vamos amadurecendo em Deus. Vamos tendo mais conhecimento das coisas de Deus. E assim vamos aplicando esse conhecimento em nossas vidas e a transformação vai se dando em nós, porque vamos ficando mais cheios da palavra de Deus. Alguém pode dizer, vamos supor, esta chávena realmente não está vazia. Ou pode ter água, ou pode ter café, e se não tem nada disso, tem ar, porque não está vazia. A vida da pessoa nunca está vazia, propriamente dito. Há de ter lá alguma coisa. Mas quando vem a palavra de Deus e enche a vida da pessoa, o que estava lá antes vai para fora. Para a pessoa ter então a palavra de Deus em si. E a pessoa então é orientada não pelo que tinha antes na sua vida, mas pelo novo que recebeu. E aí o poder do evangelho começa a ser eficaz, começa a ser transformador. E Deus a capacitar-nos. E é ao poder de Deus que é manifesto, de uma forma visível, porque quando há curas, quando há uma oração respondida,
E há também o poder que é manifesto na forma de sabedoria e de paz que a pessoa vai tendo dentro de si. Porque é a palavra de Deus que vai aconselhando. Tem acontecido acordar de noite e às vezes com alguma preocupação e pegar na Bíblia e começar a ler. Eu vou lendo, leio um capítulo, leio 2, eu posso ler mais, eu posso ler menos. E estou diante de Deus com um pouco de sono, com vontade de dormir. Então a pessoa medita na palavra de Deus. E os pensamentos começam a ser orientados pela palavra de Deus. Os sentimentos, a preocupação, começa a estar sujeito à palavra de Deus. E isso é importante. Quando a pessoa acorda, o problema ainda pode estar lá, mas já há outra perspectiva. Já há outra forma de ver a coisa. E é o poder da palavra de Deus em nós. Quando a pessoa tem uma tradição, a pessoa anda na força da tradição. Mas quando tem a palavra de Deus, é o poder de Deus que está na sua palavra que opera na pessoa. E aqui está a diferença entre o poder da tradição e o poder do Evangelho. Jesus pregava o Evangelho do Reino. Não é um evangelho determinado por pessoas. Não vem de inspiração humana, mas é da inspiração de Deus. E quando este evangelho é recebido, algo acontece na vida da pessoa. E reparem que o Senhor pregava o evangelho do reino. E neste ambiente pregar o evangelho do reino, Ele curava os enfermos. E curava toda a moléstia que havia entre o povo. Mateus 17, 23. Ele curava. Ele curava. As pessoas ouviam o Evangelho, depois diziam, ele fala com tal autoridade. Nunca falaram assim como ele fala. Jesus dizia o que sabia e sabia o que dizia. Não era uma tradição, não era uma coisa que ele estudou nos livros. Ele ouvia ao Pai e ele falava. Por isso é que os fariseus não entendiam Jesus. Os escribas e fariseus chegaram a ir ter com Jesus para o questionar. Como é que diz isso? Como é que faz os outros? Olha, os teus discípulos até comem sem lavar as mãos. E tinham sempre alguma coisa para dizer a Jesus. Eles não entendiam Jesus. Porquê? A sua tradição prendeu o seu entendimento. Aliás, eles nunca assim com uma ideia nova, sem que essa ideia tivesse raiz na tradição. Portanto, era perpetuar a tradição. Chegou um ponto que já não era aquilo que era no original, na palavra de Deus. Mas quando o Senhor prega o Evangelho, há um poder de Deus aí. E nós recebemos a palavra com simplicidade, ou seja, sem complicar o que é a palavra de Deus e recebemos-la. Como é que Jesus fazia? Eu gostaria de ler convosco em Isaías 50, versículos 4 e 5. Isaías 50, 4 e 5. Este é um capítulo messiânico. Eu tenho lido este capítulo várias vezes ultimamente. Estes versículos e outros que têm sido salientados no meu coração. E estes versículos eu tenho lido para mim também. Porque eu quero fazer como Jesus fazia. Eu quero seguir Jesus e observar o que é que o Senhor fazia, como é que Ele recebia a revelação do Pai e fazer como Jesus fazia. Porque Jesus veio dar-nos o Evangelho, Ele veio nos dar a salvação, mas Ele também nos vem ensinar, não só pela Sua palavra, mas pelo Seu exemplo também, acerca de como viver a vida da fé neste mundo. Então nós olhamos para Jesus, aprendemos pelo que Jesus nos diz e aprendemos pelo exemplo de Jesus. Então Isaías 50, versículos 4 e 5... Neste capítulo messiânico, o profeta diz: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Ou seja, a pessoa que é estudante. Versículo 5. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e não fui rebelde, não me retiro para trás. Se lerem depois em casa o resto do capítulo 50, vão ver que realmente é messiânico. Há outras passagens que nos ilustram ou que nos mostram o que aconteceu com Jesus. O Senhor recebia, o Senhor era despertado e o Pai dava-lhe as palavras. E Jesus tinha palavras para dar ao que estava cansado. É o que diz o versículo 4. Deu uma língua erudita para que saiba dizer a seu tempo uma palavra, uma boa palavra ao que está cansado. Uma boa palavra ao que está cansado. Tantas vezes eu digo, Senhor, dá-me uma palavra para dizer a esta pessoa. Às vezes estou a ouvir uma pessoa que está a falar sobre a sua situação, que está a passar-se na sua vida. Eu quero dizer algo que o vai ajudar. E eu oro ao Senhor, porque eu aprendi a fazer isso com Jesus, porque é o que Jesus fazia também. O Senhor falava as palavras que o Pai lhe dizia. Vamos agora ver no Evangelho segundo São João, capítulo 5, 19. João 5, 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente.
Como é que Jesus fazia? Onde é que Jesus ia buscar a sua inspiração? Onde é que Jesus ia buscar as suas palavras que ele dava às pessoas? Onde é que Jesus ia buscar o poder para fazer as obras? Como é que Jesus sabia o que havia de fazer? Está aqui escrito. O Filho por si mesmo, ou seja, Jesus por si mesmo não faz nada de si próprio se não ver primeiro o Pai. O que é que o Pai fez, eu faço. Aquilo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Estão a ver que Jesus, neste aspecto, está-nos a mostrar como é que nós devemos fazer? Podemos dizer que Jesus era Filho de Deus, que tinha todo o poder, que Ele foi perfeito. Nesse aspecto, é verdade. No lado humano dele, Ele fazia de tal forma para que nós pudéssemos aprender com Ele e fazer como Ele fez. Ele até disse aos seus discípulos que eles fariam coisas maiores que Ele próprio fez. Como é que isso é possível? Como é que nós podemos fazer? É fazer como Jesus fez. Dizer, Pai, dá-me uma língua erudita para que eu tenha uma boa palavra para dizer ao que está cansado. Fala-me de manhã, que eu possa acordar com estas palavras como quem aprende, como quem vai à escola quer aprender. Eu quero ouvir as tuas palavras como aquele que quer aprender. Fala, Senhor. É que isso não é tradição, isso é o Evangelho, é o poder do Evangelho. Não é uma história dada por um ator. É a palavra de Deus, que todos nós devemos receber. E essa palavra é eficaz, é poderosa em nossas vidas. João 14:10. João 14:10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Senhor está a dizer, as coisas que eu digo não é de mim mesmo, mas é do Pai que está em mim. Não é uma tradição que eu aprendi na escola. Aprendemos coisas boas na escola, mas se a pessoa não tem cuidado, fica presa à escola e só está a repetir como um gravador aquilo que aprendeu. Pode ter aprendido bem, pode ter passado os exames, mas se é um gravador, é um ator. O Senhor ouvia como quem quer aprender, e quando a pessoa aprende, há um crescimento, há um desenvolvimento. Nós queremos fazer como Jesus fez. Ver o Pai, o que é que o Pai está a fazer, o que é que o Pai está a dizer, qual é o plano do Pai, qual é a vontade do Pai. É aí que eu quero estar. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Podemos ler Atos 10:38. Atos 10:38. Nós vamos terminar com este versículo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que é que aconteceu com Jesus? Ele foi ungido pelo Pai. O Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo, com poder, com virtude. Jesus andou fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo. Porquê? Porque Deus era com ele. Há uma diferença entre o Evangelho e a tradição. Jesus pregava o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino de Deus. Por isso é que ele estava ungido. E o Espírito Santo estava sobre ele. E Deus era com ele. Como é que nós fazemos? Nós ouvimos o Evangelho, recebemos o Evangelho. E dizemos, Senhor, ensina-me. Ensina-me, tira de mim toda a barreira, todo o obstáculo, para que eu possa aprender de Jesus. Ser como Jesus, seguir como Jesus. Por isso é que Jesus falava com autoridade. Era a autoridade que o Pai lhe dava. E por isso a sua mensagem era poderosa. Era eficaz. E o seu Evangelho, é o mesmo hoje, é poderoso. É eficaz. É a palavra de Deus. Diferente da tradição. A tradição pode ter coisas boas, coisas até recomendáveis. Mas não passa disso. Não é a palavra de Deus. Por isso é que nós encorajamos as pessoas a lerem a Bíblia. Leiam a Bíblia. Quando nós vimos à igreja, nós estamos juntos e ouvimos a meditação da palavra de Deus. E repare que até na Bíblia, o ministério de ensino é um dos ministérios que Deus deu à igreja. Porque Ele deu à igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, ensinadores, para a edificação da igreja. Então, quando vem de Deus, inspirado por Deus, é a palavra de Deus, há algo bom que acontece. Agora, se vem de alguém que segue a carreira do ministério como profissão, porque gosta desta profissão de ser pastor ou ser sacerdote, ou tem vocação para isso, vai ser o que Jesus disse, um ator. O apóstolo Paulo disse, alguém deseja o episcopado, deseja uma coisa boa, ou seja, se quer ser pastor, quer ser um ministro de Deus, deseja uma coisa boa, mas olha, tenha cuidado, há muita responsabilidade nisso, porque se não for o Evangelho de Deus que é pregado, o apóstolo Paulo disse, eu prego o Evangelho, nada da lei, nada das coisas dos homens, ou da sabedoria dos homens, mas o Evangelho de Jesus. Eu tenho uma dívida para com as pessoas, dizia Paulo, é de pregar a eles o Evangelho. A minha dívida é pregar o Evangelho, a judeus e os que não são judeus, pregar a todos.
o Evangelho, porque é aí que as pessoas vão ter um encontro com Deus. Essa é a nossa inclinação também, o nosso cuidado. Senhor, queremos seguir o Evangelho, ouvir o Evangelho, que o Evangelho seja eficaz para que possamos viver. É sempre bom ouvirmos a palavra de Deus. A referência que Jesus e os seus apóstolos fizeram à tradição mostra-nos que esta pode ter elementos interessantes. Porém, como instrumento de orientação e edificação espiritual, a tradição contém enormes lacunas. Por isso, é melhor depender do Evangelho de Jesus. No Evangelho lemos que Jesus disse: "Vinde a mim, eu vos darei o alívio e o descanso para as vossas almas." Mateus 11, 28. Perante a mensagem do Evangelho de Jesus, declare diante de Deus que reconhece e aceita Jesus como seu Salvador. Creia que é em Jesus que tem a resposta que a sua alma e o seu espírito necessitam. Leia um pouco da Bíblia todos os dias e todos os dias fale com Deus Pai, mas sempre em nome de Jesus. E, logo que possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Continue orando, que a bênção de Deus seja sempre ampla em sua vida.